Bem-vindo ao Flam Podcast, nosso ambiente de conversa teológica, de reflexão, da gente poder conversar sobre quem Deus é, quem nós somos, qual é a nossa missão no mundo criado por Deus. Então, seja bem-vindo e hoje uma conversa bem interessante sobre a nova versão internacional, mas além da nova versão internacional também como é que é um processo de tradução bíblica, como é que a gente pode olhar para as outras traduções e ler com segurança aquilo que nos dá segurança, que é a Escritura Sagrada. Vitor, tudo bem? Tudo tranquilo, Fábio. Prazer estar contigo mais uma vez. Maravilha. E hoje, para ter essa conversa tão importante a respeito do texto bíblico, nosso amigo Marcelo Berti, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite. Maravilha. Eu sempre começo conversando, Marcelo, não só sobre o que a gente faz hoje, mas sobre aquilo que Deus começou a fazer em nós ontem. Como é que foi para você? Você é um estudioso da Palavra de Deus e hoje com muita notoriedade, mas como é que o texto bíblico, pela primeira vez, tomou vida na sua vida? Excelente pergunta. Eu sou fruto de um lar cristão. Meus pais haviam se convertido um pouco antes de se casarem. Quando eu me lembro por gente, meus pais já estavam caminhando para a formação teológica. Eles estudaram no Seminário Palavra da Vida. Então, boa parte da minha infância, né, eu tinha 4 anos quando eu cheguei lá, começa ali. Foi nesse contexto que eu encontrei a Cristo. Eu tinha 4 anos, com 5 anos eu fui batizado. Maravilha! E pouco tempo depois, com os meus pais, eu estive no campo missionário por causa deles. Meus pais trabalharam no norte do Brasil e por causa do trabalho missionário deles, eu fui impactado pela pregação da Escritura dentro de casa. Eu ouvi muito sobre as histórias das Escrituras, meu pai era pregador. Meu pai tinha o hábito e o costume de pregar entre comunidades indígenas, entre outras igrejas. E por causa disso, eu acho que eu fui exposto muito cedo à exposição das Escrituras. E com 12 anos eu tive convicção de que eu dedicaria minha vida ao ministério. E com 17 eu comecei a minha jornada para estudar, né? Mas a Escritura acho que marcou a minha vida em diferentes momentos. Dentro de casa, com a exposição com os meus pais, meu pai e minha mãe. Na igreja presbiteriana, primeira igreja presbiteriana de Roraima, onde o pastor Alfredo pregava. Eu lembro de levar caderno para anotar o que ele ia falar na exposição de Atos. Eu lembro de acompanhar a exposição de Atos com ele inteirinha. E eu nunca me imaginei alguém, nesse momento pelo menos, como alguém que iria para a área do estudo das Escrituras, mas a vida de conhecer as Escrituras, de ler as Escrituras, acho que foi muito forte na minha infância. Tive outros momentos posteriores, mas eu acho que o começo foi ali. Maravilha. Então, seus pais eram batistas? Era isso? Na Palavra da Vida? Eu sou o típico filho de missionário. Se você apertar meu pai não é nada. Então, na igreja, lá em Boa Vista, quando nós estávamos lá, nós íamos na igreja presbiteriana. Mas os pastores da igreja batista, metodista, Assembleia de Deus, quando viajavam, perguntavam se meu pai podia cuidar da igreja para eles. Então, meu pai participava de todas elas e com ele eu fui em todas também. Então, eu nunca tive esse pertencimento muito específico a uma denominação. Então, se você perguntar para meu pai, ele vai falar que ele é do reino. E eu acho que eu aprendi isso com ele. Então, hoje eu trabalho numa igreja batista, né, mas eu passei por toda a minha formação numa igreja presbiteriana, estudei num seminário independente, em 2 seminários independentes, em termos denominacionais. Então, falando em termos de denominação, eu acho que eu cresci nesse ambiente mais focado na urgência do reino e da necessidade do povo de Deus, independente de onde eles se reuniam, né? Maravilha. Vamos começar conversando sobre a nova tradução aí, a NVI.
Como é que você fez parte do comitê, né? Como é que foi o processo? Para quem não conhece, para quem é totalmente leigo, não sabe como é que é a tradução, se vem do inglês, se vem de uma versão portuguesa que já existia, ou se vem dos originais, como é que é o processo? O processo, no nosso caso, foi um pouquinho diferente dos tradicionais. O procedimento, acho que tradicional, é a formação do comitê, seguido pela definição dos propósitos da tradução, dos modelos de tradução, que a gente vai chamar de perfil aí dessa tradução. Então, tudo que compõe, antes do trabalho começar, onde é que a gente vai caminhar, quais são as nossas diretrizes, né? E tendo feito isso, existem algumas decisões de que texto nós vamos usar para traduzir, e no final, qual é o público-alvo que nós gostaríamos que lesse essa tradução, né? No nosso caso, nós passamos por todos esses elementos, mas nós não começamos do zero. Então, o trabalho começa com a NVI, a original, vamos chamar assim, né, de 2000, pelo menos a edição de 2011, foi o ponto de partida do processo. Então, no nosso caso, sim, saiu do texto original, não veio do inglês, mas nós não saímos no português do zero. Inclusive, o leitor atento, se colocar as duas versões lado a lado, vai identificar muitos versículos que são exatamente iguais. A maioria. A grande maioria, provavelmente, é exatamente igual. Então, a NVI 23, ela é esse processo de continuidade, de atualização do texto. Mais ou menos como funcionam as Almeidas em alguma medida. Em alguma medida como funcionam as Almeidas, né? A A21, a NAA. Acho que a principal diferença, entretanto, é que todas elas continuaram. E no caso da NVI, não. Na NVI, agora, nós temos uma nova mudança, né? Como aconteceu com a versão de 94, como aconteceu com a versão de 2000, agora a de 2011. Mas em termos de proposta, eu acho que é isso mesmo. E esse comitê é formado por quantas pessoas? Quem são? Assim, quais as áreas? O comitê realmente é um número bem grande de pessoas, mas são quase 20 pessoas trabalhando em diferentes atribuições, né? Mas nós somos divididos basicamente em dois grupos principais. O que nós chamamos de exegetas e o que nós chamamos de linguistas. Quem são os exegetas? São os especialistas na sua área. Então, nós temos os exegetas do Antigo, e dentro dos exegetas do Antigo, nós temos pessoas com diferentes especializações, e nós temos os exegetas do Novo, que também têm suas diferentes aplicações. Mas quem são os linguistas? Os linguistas são os salvadores da pátria. Eles são o pessoal que conhece o português. O que acontece com o exegeta? O exegeta, ele tem um desejo tão grande de dizer o que o texto diz, que quando ele termina de dizer o que o texto falou, o brasileiro não entendeu. Ou a gente usa convenções que são erradas de acordo com a gramática. Por incrível que pareça, aqueles que têm um bom domínio da língua hebraica ou grega nem sempre têm o mesmo nível de domínio da língua portuguesa. Então, quando os linguistas olham para o nosso trabalho, a gente tem uma conversa em um outro nível de linguagem. Então, quando a gente define o público-alvo, o tipo de trabalho que nós vamos fazer, eles são fundamentais. Esse é o grupo que a gente chama, esses são esse pessoal que acabou salvando o nosso trabalho, né? A gente brinca assim. Quanto tempo de trabalho? A princípio 3, mas acho que quase 4 anos no final, considerando todos os desafios que nós enfrentamos pelo caminho. E essa acho que talvez tenha sido, não vou dizer a primeira vez, mas se teve algo que foi bem diferente para a gente, é que nós trabalhamos durante a pandemia. Então, nosso trabalho foi obrigatoriamente remoto. E isso eu acho que produziu alguns desafios, mas ele ofereceu para a gente também algumas liberdades. Então, o sistema de trabalho que a gente tinha cada um trabalhava no seu tempo, na sua casa, no seu horário. Então, a gente meio que se encontrava somente no aplicativo de tradução. Então, imaginando que se eu e o Vitor estivéssemos trabalhando um mesmo texto, porque aconteceu isso muitas vezes, eu vou passar por aquele texto, vou fazer as minhas anotações sobre aquele texto, vou levantar perguntas sobre aquele texto, a hora que ele estiver no horário de trabalho dele, ele vai passar pelas mesmas perguntas, vai fazer as considerações. Então, o processo de diálogo foi muito interessante, porque ao invés de nós estarmos sentados em uma mesa,
conversando, como às vezes acontece nos comitês de tradução, nós fizemos isso de uma maneira mais, talvez assim, para deixar mais claro, como se fosse um Google Docs. A gente tem aquela participação, não tão livre quanto o Google Docs, mas com essa ideia de que nós podemos participar. E isso foi muito positivo. O que não foi tão positivo é que nós não conseguimos construir relacionamentos com alguma profundidade para poder olhar na cara da pessoa e falar, cara, isso está errado. A gente não tinha liberdade de... sempre tinha que ser um trabalho bem, vamos dizer assim, bem organizado, bem pensado para não acabar desmerecendo ou ofendendo a pessoa que está trabalhando ali, né? É um grande desafio do pessoal. Então, o nosso período final de trabalho aí foi mais pessoal e aí foi bem melhor, que nós nos conhecemos mais presencialmente, nos encontramos algumas vezes e isso acho que foi muito positivo. É muito bom. Essa coisa que você estava falando dos linguistas, né? Para quem é mais curioso sobre esse negócio de tradução, o trabalho recente do Antigo Testamento ou da Bíblia Hebraica do Robert Alter para a língua inglesa tem exatamente essa tônica. O Alter é um linguista de primeiríssimo escalão. Um dia os editores viraram para ele e falaram assim, olha, a gente queria uma tradução da Torá para a língua inglesa, mas de uma perspectiva de quem conhece o idioma inglês muito bem. E o Alter é um especialista em literatura inglesa, né? E também hebraísta, sabe hebraico desde criança e tal. E é muito interessante você ver, em sala de aula muitas vezes eu falo isso, eu pergunto para a turma, qual é a melhor tradução? Qual a tradução ideal para você? Quando você olha para uma tradução, qual que é a primeira coisa que você olha? E quase invariavelmente, quando eu estou falando com uma turma de alunos, a resposta é a fidelidade. Eu falo, fidelidade é quê? Não, fidelidade é o original. Essa é a primeira coisa que você olha numa tradução? A primeira coisa que tem que olhar é a fidelidade original. Aí eu brinco, falo, olha, se você pegar uma tradução extremamente fiel ao original, mas que tiver traduzida para o sueco, vai ser pouco útil para você. Então, a primeira coisa que você olha é se está traduzido para a sua língua. E tem determinadas traduções para a língua portuguesa que é para a língua portuguesa de algum outro português, que não sou eu. Porque a hora que a gente vai ler, de fato aquilo se afasta do que as pessoas compreendem do que é a língua portuguesa corrente. Para não dizer, inclusive, das convenções gramaticais. Da norma culta. Da né? norma culta, exato. Que muitas vezes, e isso é uma outra coisa, talvez uma discussão, não sei nem se para agora nesse podcast, mas que são convenções que muitas vezes o autor bíblico não respeita, não. Então, se você pega o mapa gramatical do que seria... Tudo bem que gramática do hebraico a gente só vai ter na Idade Média, né? Então é uma coisa bem posterior à existência da língua, né? Como toda gramática é. Mas se você pegar gramática do grego, gramática do hebraico, muitas vezes o autor bíblico propositalmente passa por cima do que é a convenção gramatical ou do que convencionou-se que a língua deveria se comportar, e ele está dizendo não vou me comportar desse jeito, não. Né? E na tradução, você não tem a chance de trazer essas corrupções para a língua para a qual se está traduzindo. Né? Então, é sempre um trabalho muito complicado, muito difícil de se fazer e que a gente tem que respeitar. Eis o ditado, né? O tradutor é um traidor, né? Esse é o ditado comum. Que em alguma medida você está ou traindo o leitor, ou o leitor se sente assim. Às vezes, quem sabe, a pessoa que
está na coordenação desse projeto, ou quem sabe até mesmo o sentido do texto, porque ele entendeu errado o texto. O trabalho do tradutor geralmente não tem bônus. A gente realiza um trabalho sabendo que o que quer que venha depois do seu trabalho, ele vai ser muita crítica de muita gente, às vezes por razões boas, às vezes por razões completamente desnecessárias. Aí, se o Fábio me permitiu o atropelo, geralmente ele faz as perguntas mais... Mas já que você falou em traição, Marcelo, eu queria tocar talvez no assunto em que as acusações de traição sejam mais frequentes. Qual que é o lance da NVI com esconder texto que estava no texto e na NVI não tem? Obviamente eu já estou perguntando do jeito enviesado. Esse é um daqueles lugares em que não é muito difícil... não é muito difícil entender o porquê que essas críticas aparecem, né? Nós temos um ambiente brasileiro que, infelizmente, não tem sido muito dado a querer aprender coisas novas, né? Hoje, o conceito de produzir conteúdo são danças de 15 segundos, né? Nós não estamos no momento mais elevado da nossa vontade de fazer, né? De estudar até mesmo, né? Você tem tantas ferramentas para te ajudar a estudar que você não precisa mais fazer isso, né? Mas uma coisa muito particular do movimento evangélico brasileiro, de uma maneira bem geral, é que é muito mais fácil você fazer uma crítica no sentido, entre aspas, aqui, de demonizar, do que tentar explicar. Então, qual que é a primeira coisa que você faz quando você encontra uma coisa diferente? Você diz, olha, aquilo pertence ao que é errado, nós pertencemos ao que é certo, portanto, nós precisamos nos proteger daquilo que é vil. E é muito engraçado, porque esse tipo de conversa já apareceu esse tipo de post, de coisa já apareceu várias vezes, mas eu também já tive essa conversa com diferentes pastores, né? E um deles dizia exatamente o seguinte, olha, vamos nos proteger disso. O post dizia alguma coisa assim, nós, os cristãos verdadeiros, precisamos estar alertas a essas coisas, como se os tradutores fossem cristãos falsos, né? Como se essa fosse a dicotomia. Mas eu chamei para uma conversa pessoal, contei a minha história, falei sobre o nosso trabalho, sobre as nossas convicções. E aí ele falou assim, nossa, eu preciso fazer um post completamente diferente, eu preciso mudar, porque o que eu falei não é verdade. Eu entendi qual foi a postura de vocês, a proposta de vocês, eu não concordo, mas não é nada do que eu achei que fosse. Então, grande parte, eu acho que vem das críticas, Vitor, vem desse tipo de visão, de que eu não entendi, eu não conheci, então eu vou fazer uma crítica ferrenha, pesada, dura. Mas a ideia de esconder versículos é até, de certo modo, uma crítica, assim, que falta abrir o texto. A gente não está escondendo versículo, não há remoção de versículos. Existem, na verdade, 4 maneiras diferentes das traduções brasileiras, contemporâneas, evangélicas, para lidarem com questões de variações textuais. E a primeira delas é aquela que a gente encontra nas traduções tipo ACF, que eles falam assim, olha, existem variantes textuais, nós não queremos saber quais são e nós vamos ignorá-las, nós não vamos dizer para ninguém que tem. O modelo mais típico, comum, encontrado nas mais recentes, é aquela que você quer informar. Tipo, a NVT é um excelente exemplo disso. Quando você passa por variações textuais, a NVT, quase que invariavelmente, ela coloca uma notinha de rodapé, dizendo, olha, esse versículo está aqui, ou esse texto está aqui, ou essa palavra está aqui, mas ele não consta em muitos manuscritos, ou em alguns manuscritos. A terceira maneira é a maneira que a gente está mais habituado, que eu sou da geração da ARA. A A21 segue o mesmo modelo, NAA de certa medida, que é a ideia do quê? Colchete. Exato. Então nós colocamos entre colchetes. E a ARA faz quase que invariavelmente a mesma coisa. Ela vai usar um modelo de colocar em colchetes. Mas a NVI 23, ao invés de usar colchetes, ela segue o caminho da NVI antiga, anterior, que coloca notas de rodapé. Inclusive, se você fizer uma comparação, nós temos um número muito parecido de notas críticas de rodapé, eles tinham 150 alguma coisa, a gente tem 160 alguma coisa. Mas nós optamos por, em alguns casos, fazer o que a NVI fez, que é colocar essa variante textual, ao invés de colocá-la no texto, colocá-la na nota de rodapé. Ao colocar na nota de rodapé, algumas pessoas estão dizendo, olha, estão removendo o texto. Mas não. Nós, ao invés de dizer, olha, nós questionamos esse texto por causa desse colchete, nós estamos dizendo, esse texto, ele não consta em manuscritos que o comitê entendeu que não refletem o texto original. Mas ele não foi removido, ele está lá, ele pode ser lido, ele pode ser estudado, ele continua ali.
O que acontece é que esse procedimento é menos comum nas versões tradicionais. Por exemplo, a NVT faz isso? Faz, mas é raro. A NAA faz isso? Faz, mas eventualmente sem dizer que fez. Então, porque ela não disse que fez, as pessoas não encontraram. Então, tá todo mundo tranquilo com isso. E nós fizemos o que a antiga NVI fez, que é colocar alguns dessas variações textuais na nota de rodapé, mas está lá. Ela pode ser lida, não foi removida. Nós só estamos dizendo que o nível de confiança que a gente tem a respeito daquele texto é um pouco diferente da NVT, que só pôs uma nota, um pouco diferente da área que só colocou um colchete. A gente entendeu que naquele contexto essa era uma decisão, boa, positiva. E, via de regra, todas as traduções contemporâneas fazem isso. A ARA faz isso em alguns lugares. Em alguns lugares, ela não coloca só entre colchetes. Em alguns lugares, ela simplesmente segue o mesmo procedimento que a gente fez. A A21, acho que menos. A NAA faz isso eventualmente. A NVT faz isso eventualmente. Deixa eu fazer uma pergunta provocativa. Se esse estudioso de traduções que faz esse tipo de crítica ácida na internet, em vez de abrir a sua tradução, abrir o texto grego Nestle Aland, 28ª edição, ele vai encontrar essas variantes textuais entre colchetes, suprimir... É muito interessante essa pergunta, porque a NAA faz um trabalho, a Nestle Aland faz um trabalho muito parecido com da NVT, eventualmente. Ela coloca uma nota. Em alguns lugares ela coloca entre colchetes, em alguns lugares entre colchetes duplos, mas eventualmente coloca na nota de rodapé e diz, olha, texto adicionado. Então, esse trabalho editorial não foi inventado pelo comitê da NVI 23. Esse é o padrão, basicamente, de quase qualquer texto grego contemporâneo. Mas se você pegar 3 ou 4 dos principais textos gregos que nós temos hoje, o da UBS, o da Nestle Aland, o da Tyndale House e o da SBL, que acho que é um outro perfil de texto, se você pegar, todos eles seguem esses mesmos procedimentos que a gente mencionou, né? Então, o comitê, ele tinha uma expectativa com o lançamento da nova versão. Essa reação que teve estava no esperado, veio acima... Eu acho que a gente vive a era da mídia digital, né? Uma das coisas que a gente tem tentado fazer, sempre que possível, antes de começar qualquer diálogo, sentar com a pessoa pessoalmente, com a pessoa que tem feito uma crítica, né? Não com todo mundo, que é impossível, mas com formadores de opinião, de alguma maneira a gente tenta fazer isso, né? E a razão que nós fazemos isso é porque nós gostaríamos que as críticas elas fossem feitas de uma maneira generosa. A gente não tem problema de ser criticado, mas não faça disso um palanque para fake news, não faça disso um palanque para desvirtuar os ensinos de Cristo. A gente continua falando a respeito das coisas do Senhor, apesar de ter diferentes perspectivas em alguns lugares, mas a gente continua sendo servo de Cristo. A gente tem que falar da mesma maneira como ele falaria. Se fossem falsos profetas fora da igreja, ok, aí a gente vai pegar o Azarrog e vai sair pelo templo. Tudo bem, mas quando Jesus fala com seus discípulos, ele também conversa numa linguagem uma linguagem confrontadora, mas que não vai ultrapassar o limite da união, que não vai ultrapassar o limite. Existe confronto, mas existe limite. E na internet não tem. Então, de certo modo, foi além nos quesitos de limites. Eu acho que algumas pessoas ultrapassaram limites que não são positivos, e eu acho que eles não são cristãos em alguns momentos. Mas em termos de que esse seria um movimento que iria acontecer, acho que era esperado. Acho que até no lançamento da NVI primeira, né, aqui no Brasil, teve uma reação na época bem grande. Acho que maior do que a que teve agora, talvez. Eu não sei, eu não consigo comparar, porque eu quando eu cheguei no seminário, isso estava meio que acontecendo, e era antes da mídia social também, né? Então nós tivemos alguns posts, mas eu acho que a informação espalhou de uma maneira mais intensa. Eu acho que depende muito de quem você incomoda, Fábio, e do poder de divulgação da pessoa que está incomodada. Então, falando de uma outra tradução que já foi mencionada aqui, NVT. Toda vez que você solta uma tradução nova, vai ter uma avalanche de críticas, né? A NVT teve a cota delas. Só que quem estava criticando a NVT, em sua maioria,
eram luteranos confessionais, alguns anglicanos. O poder de divulgação que esses grupos têm é muito baixo, né? E criticando por questões teológicas, não eram nem tanto assim de tradução. Tinha mérito nas críticas no que diz respeito à tradução ali, que esses irmãos luteranos e anglicanos estavam fazendo, tinha, mas por que aquelas traduções com aquelas opções de tradução afetavam diretamente algumas questões dogmáticas deles, né? Então é um movimento que se dá da dogmática em direção ao texto e não necessariamente nativo do texto, né? Então isso aconteceu com o NVT, isso aconteceu com o NVI em 2011, isso aconteceu com o NAA. Que é um tipo de briga um pouco mais velada, mais política, mas aconteceu com a NAA. O meu objetivo aqui também não é ficar expondo o que foi feito de maneira mais velada, mas aconteceu, né? Então, acontece sempre. Agora... E só um parênteses, a gente teve isso também. Essas que são mais veladas, que é o pessoal que senta com você, te manda uma mensagem, olha, pessoas que procuram teu e-mail, escrevem um texto, explicam, pastores que ficaram preocupados com algumas traduções, falaram, olha, nesse lugar, nesse caso, assim. Então, nós recebemos esse tipo de informação também. Essas cartas chegaram também para a Bíblia, que eu acho que isso faz muito parte. Desculpa fazer um parênteses meio grande, mas eu não acho problemática a crítica. Eu acho que isso é um testemunho de que a igreja está se preparando para combater o falso ensino. Que a igreja, de alguma maneira, tem demonstrado que ela tem interesse em manter a pureza do evangelho. Eu acho isso importante. Quando a gente desce para o nível do detalhe do texto, da tradução, nós vemos que algumas dessas, mesmo nesses casos que foram mais dogmáticos e teológicos, a gente percebe que quando a gente desce para o nível do texto, da exegese do texto, a crítica que nós recebemos e a tradução que nós propomos, elas não estavam tão longes assim. Nós estávamos relativamente muito mais perto do que alguns desses pastores viu. Mas eles fizeram isso porque eles acreditam na verdade das Escrituras, porque eles acreditam inclusive nas convicções que eles têm. E eu acho isso muito positivo, eu acho que faz parte do cenário contemporâneo e eu acho que é importante para a igreja brasileira entender que existe multiplicidade, a gente tem multiplicidade de traduções. Por que a gente tem multiplicidade de traduções? Porque nós pensamos diferente sobre traduções. Como que ela tem que ser feita, como que ela tem que proceder. E eu acho que isso é só positivo para o reino. Porque hoje nós podemos, se a NVI fosse a única tradução bíblica disponível no Brasil, ia ser terrível. Imagina você não poder comparar com uma NA, você não poder comparar com uma NVT. Imagina você não ler uma nova versão na linguagem de hoje. Imagina você não ter o privilégio de fazer isso e ver diferentes comitês trabalhando com diferentes propostas, oferecendo diferentes traduções. Nós seríamos reféns de uma única tradução, de uma única interpretação. Então, a crítica é importante, a multiplicidade de traduções é importante, e eu acho que isso é um bom testemunho de que a igreja brasileira está começando a ganhar corpo e consistência para se apresentar nesses cenários, né? Acho que e aí quando eu olho para o trabalho do NI23, existem algumas questões que acabam incomodando grupos que têm uma visibilidade maior. E esse é um problema de avaliação de tradução. E eu acho que esse vale a pena ser tocado. Que é o seguinte, eu tenho uma formação técnica razoável. Sou um hebraísta de ponta? Não. Sou um conhecedor do texto grego como um classicista de primeira? Também não. Tá? Eu sou um pregador do evangelho, que faz pregação expositiva, que lida com o texto no seu idioma original no cotidiano. Ponto. Uma pessoa com o meu nível de habilidade, o que eu percebo? Para avaliar uma tradução de 66 livros, eu preciso de aproximadamente, com a minha capacidade de conhecimento do idioma original, eu preciso de 2 anos com aquele texto. Aí eu vou te dizer, olha, depois de 2 anos com aquele texto, eu vou te dizer, olha, em Provérbios, o trabalho não ficou legal. E geralmente não é por causa de uma perícope, não é por causa de uma escolha de uma passagem, é porque o trabalho em Provérbios não ficou legal, ou porque aqueles tradutores
seguiram uma linha e toda vez que segue aquela linha, as escolhas acabam não sendo as melhores. E aí você percebe padrões, identifica esses padrões, mas isso leva tempo para fazer, né? Para mim, 2 anos. Pode ser que para pessoas com mais habilidade do que eu e com mais tempo disponível, talvez, esse tempo seja reduzido. Eu aceito que um as no hebraico, para lidar só com o Antigo Testamento, ele leve, quiçá, 4 meses ou 3 meses para ter esse mesmo padrão de avaliação que eu, para fazer da Bíblia inteira, levaria 2 anos. Eu aceito 3 meses. Agora, uma semana depois, desculpa, meu amigo, com perdão da expressão, vai plantar batata. Para cima de Moá, é complicado. O que esse cara está fazendo? Ele está escolhendo perícopes que lhe são caras e que precisam estar traduzidas de uma determinada maneira para que aquilo que ele defende continue sustentável. É isso que ele está fazendo. E aí, quando eu falo que a crítica vem a partir de uma perspectiva dogmática e não necessariamente nativa do texto, eu tenho muito carinho por uma leitura confessional do texto bíblico, dogmática do texto bíblico. Eu não quero abolir dogma. Se eu quisesse abolir dogma, eu aderiria a um projeto liberal. Não deu certo. Liberalismo não deu certo. Agora, eu não posso pegar a minha teologia e dizer que porque eu tenho uma teologia, eu tenho que traduzir de uma determinada maneira. Não, quem vai me determinar de que jeito que eu traduzo é a técnica. Né? E aí o que acontece? No caso de NVI 23, para mim existe uma clareza razoável de que em algumas perícopes, em algumas passagens, alguns grupos que têm uma voz mais alta sentiram que não, desse jeito não pode estar traduzido. Então a gente vai ser mais vocal na crítica. E aí avalia-se, e é um erro brutal, o leitor leigo, porque muitas vezes esse cara tem técnica para criticar. E a crítica dele é válida tecnicamente, embora ele parta de uma perspectiva dogmática. Só que uma coisa é eu fazer uma crítica a respeito de uma perícope, de uma passagem, e eu dizer assim, olha, mesmo que motivado dogmaticamente, eu dizer assim, olha, essa passagem, essa perícope não deveria estar traduzida assim, por causa desse motivo técnico, desse motivo técnico e desse motivo técnico. Válido, ok. Não é suficiente para fazer a avaliação de uma tradução como um todo. E aí o meu medo é que as pessoas leigas que não têm o conhecimento técnico, diante do barulho que se faz frente a uma tradução ou outra, decidam e definam, essa tradução é melhor do que essa, porque nessa aqui eu ouvi mais críticas. E dessa aqui eu ouvi menos. Não, você está ouvindo mais crítica dessa porque a turma que se incomodou tem mais poder de megafone. Lida melhor com os algoritmos, tem capacidade melhor de comunicação. E nós temos traduções para a língua portuguesa que são efetivamente ruins e que já circulam há muito tempo no mercado, que é possível que a gente faça essa avaliação. E aí a gente faz. Ruins porque o comitê era homogêneo, ruins porque usam um texto ruim para ser traduzido. E aí a gente pode até discutir sobre isso, não tem problema. Mas o que me parece, e eu não fiz parte, eu sou o lado isento nessa história toda, eu não fiz parte do comitê de tradução de nenhuma delas. Né? E me parece que existe uma má vontade a partir de algumas passagens. Para ficar no caso mais neutro, quando voltando lá na NVT, não tem ninguém da NVT aqui, a gente pode falar dela. Né? Mais fácil. Mas assim, voltando lá na NVT, eram algumas questões que, sim, a NVT facilita a coisa para quem é evangélico, e em especial evangélico de uma tradição de liturgia mais baixa, e para quem é um protestante histórico mais sacramental,
a coisa fica mais complicada. Então, quando você vai falar, por exemplo, de regeneração batismal, do jeito que a NVT está traduzida, fica um pouquinho mais complicado. Fica, de fato fica. E aí, quando você vai no critério técnico de como algumas passagens foram traduzidas, olha, os dogmáticos até que tinham uma certa razão, se a gente for ser bem criterioso, até que eles tinham uma certa razão, embora a motivação deles inicial fosse dogmática e não técnica e não nativa do texto. De certa forma, quando se olha para essa nova tradução da NVI, NVI 23, as críticas que eu vi publicamente a respeito de perícopes, em geral, quando é feito muito barulho por causa disso. O cara tem uma predileção teológica e se traduz daquele jeito, ofende a teologia dele. Não, mas tecnicamente dá para traduzir daquele jeito? Dá. É a melhor tradução? Talvez sim, talvez não. Dá para discutir. No frigir dos ovos, eu não vou afirmar que a NVI 23 é uma boa tradução. Por quê? Porque a gente está em 2024. Não passei 2 anos com a tradução ainda. Então eu não faço esse tipo de coisa. Agora, a gente tem que saber diante de que tipo de crítica que a gente está, e quando a gente ouve esse barulho todo, e aí vem talvez o meu principal, aí eu falei bastante já, mas aí vem talvez o meu principal receio com essas críticas. Eu acho que elas são válidas sim, Marcelo, mas em alguma medida elas criam um efeito deletério que é difícil de recuperar depois, que é o trabalho que eu tenho feito há 7 anos na internet, de dizer para a pessoa o seguinte: a Bíblia que o seu pastor leu no domingo é confiável. O meu problema, porque a maior parte da nossa população não lê grego, não lê hebraico. Aqueles que tiveram acesso no seminário às línguas originais, muitas vezes não tiveram acesso suficiente para fazer esse tipo de avaliação sozinhos e ainda dependem de traduções. Eu estou falando de pastores, eu estou falando de teólogos que ainda dependem de traduções. E aí você cria um clima, um ambiente de insegurança frente às traduções que se tem em mãos. E aí eu faço questão de, num programa como esse, assegurar para você que está nos assistindo, se o que você tem na mão é uma Bíblia pastoral, é uma boa tradução, pode usar. Se você tem na mão uma Bíblia de Jerusalém, é uma boa tradução, pode usar. Se o que você tem na mão é uma NVT, é uma boa tradução, pode usar. Se o que você tem nas mãos é uma Almeida Revista e Corrigida, cara, dá para melhorar porque ela é antiga, mas é uma boa tradução. Pode ler e usar, e para efeitos de doutrina, tudo que está lá vai estar tranquilo. Se você tem uma revista atualizada, a mesma coisa. Uma nova Almeida atualizada, Almeida século XXI, ótimo, fantástico. E no que diz respeito à NVI, NVI 11 é uma boa tradução, que se você tem uma Bíblia impressa na sua mão, uma NVI provavelmente é essa que você tem. E essa 23 nova, embora eu não tenha passado os 2 anos com o texto, dado o critério do que foi feito para que ela fosse produzida, é uma atualização da anterior, muito provavelmente você também tem um texto que você... E aí eu vou falar, para efeito de leitura, para você entender o texto em casa, fique tranquilo. É uma avalanche de boas traduções que você tem na língua. A tão criticada nova tradução na linguagem de hoje. Cara, para uma leitura diária, pode ler. Você não vai se tornar unitarista, você não vai se tornar liberal, você não vai se tornar espírita se você ler essas traduções, cara. Sabe? Você não vai negar a divindade de Cristo. A divindade de Cristo, exato. Veja, nenhuma das grandes confissões você vai renegar por causa de uma dessas traduções. Se é um presbiteriano, acredita na Confissão de Westminster, a Confissão de Westminster em nada é abalada por quaisquer dessas traduções.
Ah, não, eu sou um batista reformado de 1689. Também não vai. Ah, não, eu sou um reformado de confissão belga. Tampouco. Ah, não, o que eu acredito, Vitor, é só o credo niceno-constantinopolitano. Tá bom, também não vai perder. Tá? Mas deixa eu fazer uma resposta, talvez, à questão das críticas, né? Quando eu falei sobre críticas, que elas são boas, elas são bem-vindas, elas refletem isso, eu não estou falando de qualquer crítica também, né? Quando você falou essas críticas que você mencionou, eu também teria muita dificuldade, especialmente com o que eu estou sofrendo, né? Mas eu penso assim, eu até vou ilustrar esse caso. Eu sentei com um desses pastores para conversar e em um dos casos ficou muito evidente que a preocupação dele não era com o texto. A preocupação dele não era com a tradução que foi feita. A preocupação dele era que alguém iria ler aquele texto e não chegar à conclusão que ele tem. Percebe? Ele falou assim, eu acho que a tradução está correta. Porque quando nós falamos sobre os aspectos técnicos, e esse pastor tinha conhecimento da língua grega para conversar, ele falou, não, eu entendo. A tradução que vocês fizeram, eu acho que tecnicamente está correta. Mas um leitor desavisado vai ler isso daqui e vai pensar outra coisa. Eu falei, mas como é que eu vou saber quais leitores desatentos eu tenho que evitar? Como que eu vou fazer esse trabalho? Como se não existisse nenhum leitor desatento em outras versões, como se não tivessem pessoas atentas lendo o texto, fazendo más leituras do texto. Um dos grandes desafios da tradução ou do tradutor é que é impossível você prever quando é que alguém vai fazer um mau uso daquele texto, que foi bem intencionado. E todos os textos que nós já produzimos até hoje já caíram nesse problema. Uma outra coisa, eu acho, Marcelo, que é importante dizer, que é a diferença entre criticar o texto, criticar a tradução e criticar o método. Exato. Criticar o método eu posso fazer no dia 1, se o método for público. Se o método é público, eu posso criticar no dia 1. Por quê? Porque eu li o método e eu falo, não, esse método aqui não funciona, por isso, isso e isso. E beleza. Existe gente que criticou o NVI 23 com foco no método? Existe. E aí essa é uma crítica legítima. E aí defende-se. Aí cada um expõe o seu lado e beleza, vamos melhorar método se for o caso. Tá? Isso é uma coisa. Né? Outra coisa é você chegar e falar, não, a tradução é ruim, não compro por causa disso. Mas esse é o mais comum, né? Esse é o mais corriqueiro, esse foi o que a gente mais ouviu. É com esse que eu tô preocupado, porque é esse que tira do leitor. Eu tô muito mais preocupado. Desculpa, eu sou emotivo nesse assunto. Vamos lá, né? Isso. E eu acho que a Flan compartilha disso também. O problema dessas críticas é tirar o leitor comum da confiabilidade da pregação. E eu posso dar um exemplo disso? Só para completar, um desses pastores com quem eu conversei, ele chegou à conclusão de que ele tinha que fazer uma crítica diferente, que ele mudaria de direção. Mas aquilo que ele produziu até o momento continuava disponível nas mídias sociais. E outras pessoas estavam pegando o que ele fez e colocando nas suas mídias sociais e reproduzindo aquele material. Entre as hashtags iam hashtags assim, falso evangelho. As hashtags eram fortes e muita influência. E ele teve um alcance enorme, mas o seguidor teve um alcance maior. Eu peguei um print daquela tela e falei, olha, tá vendo aqui? Essa pessoa que copiou o seu texto, que você já não valida mais, pelo menos não no tom, você já não concorda mais. Ele reproduziu o seu material e agora olha o número de likes que tem aqui. O número de likes era superior, acho que era 20 mil likes, uma coisa assim absurda. Aí eu mostrei para ele e falei assim, quantas pessoas passaram por aí? Quantos irmãos meus, quantos irmãos nossos passaram por esse texto e agora estão crentes de que essa tradução é uma tradução maligna por causa do teu testemunho? Aí eu falei, cara, eu já entrei em contato com a pessoa para pedir para essa pessoa tirar o material, mas agora não falei, mas é o que acontece com a crítica que é desse tipo que você mencionou, que é aquela que produz dano. E essa crítica que produz dano não tem como você recuperar. Eu escrevi um post, a pessoa escreveu um post, não volta mais. A pessoa que já concordou, a pessoa que já compartilhou, ela provavelmente já não está mais acompanhando as mudanças, as nuances, as defesas. E agora, o dano que foi produzido
eu vou usar uma terminologia bíblica, a maledicência que foi produzida em função daquilo ali é muito difícil de resgatar. Você falou que você está 7 anos fazendo isso. E realmente, não tem como. O que foi feito é muito difícil de ajustar, arrumar. Existe um hábito, Marcelo, concorrente a esses todos, que é de púlpito. Que é o pastor, com a sua tradução pessoal, dizer o seguinte, porque a tradução pessoal dele lhe favorece teologicamente para fazer o ponto que ele precisa fazer na sua pregação, dizer o seguinte, olha, isso daqui no grego é tal coisa, e a tua Bíblia traduziu errado. Né? É um tipo de hábito concorrente a esse, e que gera precisamente essa minha inquietação, e que o que eu gostaria de convidar pastores que estão preocupados com o que eventualmente um leitor desavisado irá entender a respeito de uma passagem específica, é refletir com quem que eu tenho que me preocupar mais? Com o cara que é um leitor desavisado e vai interpretar algo diferente de você, ou com o cara que já não acredita mais na Bíblia que ele tem em mãos, e isso é uma escadinha. O cara deixa de acreditar na tradução, ele começa assim. Daqui a pouco ele deixa de acreditar no cânon. Daqui a pouco ele está dizendo para você o seguinte, ontem ele estava perguntando por que você escondeu um versículo, hoje ele está perguntando para você por que você escondeu o livro de Enoque. E amanhã ele já não está mais crendo no texto, cara. É assim que essas teorias conspiratórias funcionam, e que a mentalidade conspiratória abastecida, muitas vezes pelo púlpito, não é só pela internet. A mentalidade conspiratória abastecida pelo púlpito funciona. Então, hoje o cara está me perguntando por que tirou um versículo, amanhã ele está me perguntando por que tirou o livro de Enoque, depois de amanhã ele está me perguntando por que a gente tem árvore de Natal, e daqui uma semana ele virou uma seita. Tá? Então, qual que é a minha preocupação de fato? E as pessoas realmente ficam assustadas com esses papos. E aí tem uma outra coisa. Quanto mais alarmista for, quanto mais sensacionalista for, quanto mais apocalíptico de jornal for, mais retenção, engajamento, likes, crescimento na internet vai ter. Então eu pego esse negócio, eu associo uma crítica de tradução à ideia de que o tradutor é demoníaco, a uma expectativa apocalíptica indevida, e eu falo, olha, realmente, os fins dos tempos estão chegando. Como aconteceu de fato recentemente. Um vídeo que foi postado há mais de ano e que eu tenho que responder ele até hoje, de vez em quando, que o argumento central é basicamente esse. Olha, o fim dos tempos estão chegando, guardem as suas Bíblias impressas, porque em breve as Bíblias que vão ter por aí são só as digitais e elas não vão mais ter todos os textos. Então você junta a mentalidade conspiratória do apocalipsismo de jornal, na escatologia de jornal, com um alarmismo gigantesco, com teoria conspiratória, e gera essa doideira. Né? E aí o cara não pode ler mais Bíblia digital. Aí sabe o que acontece, Fábio? Beleza, compra aí as suas Bíblias impressas. Desculpa, eu não estou minimamente interessado em enriquecer editora nenhuma. E o que eu sei é que se você comprar a sua Bíblia impressa, você vai ter muitas vezes um material de qualidade na mão, com essas notas de rodapé, para você ler na quietude do seu lar.
mas que hoje, se você quiser sentar na frente do seu computador e botar na frente da sua tela, de graça, comparar a revista atualizada com a NVI do lado, com a NVT do lado, com a NAA do lado, com a Pastoral do lado, com a Bíblia de Jerusalém do lado, você consegue. De graça. E aí vem alguém e me faz esse desserviço, atrapalhando o trabalho de tanta gente que colocou nas mãos das pessoas algo tão rico, sabe? Então, assim, com o que a gente está se preocupando de fato? Eu acho que a grande preocupação nesses casos tem a ver com aquilo que eu acho que você já mencionou, né? A nossa teologia, a nossa perspectiva teológica, mas eu acho que existe um outro elemento que é forte nesse contexto, que é a ideia do meu grupo. O meu grupo tem que ser protegido. Eu estou interessado com o meu grupo. Então, para o meu grupo, isso não funciona. Na internet tem uma coisa que é muito curiosa, que é aquela coisa assim, você posta qualquer coisa, vem alguém embaixo e faz alguma crítica. Porque aquilo que você escreveu não serve para você, a crítica vem como se ela não servisse para todo mundo. Né? Isso acontece com quase tudo que você faz. Você está falando sobre isso, mas tem tanto problema na rua. Aí você escreve sobre o problema da rua, o cara fala, pô, mas tem tanta gente analfabeta. Aí você escreve sobre as pessoas analfabetas e fala, pô, cara, tem problema na universidade. Não tem fim a crítica do indivíduo. O indivíduo sempre vê, especialmente hoje, né, nesse nosso contexto, se aquilo não serve para ele, não serve para todo mundo. Mas no meio evangélico tem esse elemento daquilo que não serve para o meu grupo, que é um pouquinho mais intenso, ele é um pouquinho mais fechado. Então, se ele não servir para o meu grupo, se essa tradução não me auxiliar na defesa das minhas convicções, então o meu grupo não vai participar disso. E nós já vimos isso acontecer com traduções, onde um grupo diz, nós não vamos entrar, nós não vamos participar, nós não vamos ler, nós não vamos recomendar. Esse é o tipo de crítica perigosa, esse é o tipo de... acho que problema nesse contexto. Uma pessoa que não tem o privilégio de sentar com você, tomar um café e você explicar, né, os critérios, a metodologia e tudo mais, onde a pessoa pode encontrar essas informações? Na capa. Na primeira parte, que foi o que o Vitor falou. Se eu ver o método, se eu analisar toda a versão, quase toda, vou dizer, a impressa, ela tem um prefácio. No prefácio você tem todas as informações disponíveis de maneira lógico geral. Nós não vamos escrever um tratado teológico no início, né? Ou um tratado de linguagem, mas você tem 3 páginas no início com todas as informações principais. Então a questão do método, da direção da tradução, você consegue saber lendo o prefácio, são 3 páginas. Qual que é o desafio do prefácio? O prefácio não vai na versão digital. Então se você quiser ler o prefácio na versão digital, não tem. Eles sobem os textos bíblicos, mas eles não sobem as capas e contracapas. Esses materiais não vão para lá. Eles têm uma breve informação somente sobre as questões de direitos autorais, mas elas não têm essa informação. Então, a versão que nós temos hoje impressa, ela vem com esse material de capa. Então, se você abrir lá nas primeiras páginas, você vai perceber qual que é o tipo de tradução que nós temos aqui. Bom, o tipo de tradução apresentada aqui é uma que seja que favoreça a fluência de linguagem. Nós falamos sobre isso. Qual que é o nível da linguagem dessa tradução? A questão da imparcialidade teológica, a questão de honestidade científica, riqueza exegética, as notas de rodapé. A gente colocou todas essas coisas no prefácio. Esse é o melhor lugar para ir ver. É lógico que você pode visitar outros comentários, às vezes até mesmo pessoas boas da internet estão falando sobre isso. Um dos membros do nosso comitê, o Carlos Vailate, fez uma participação naquele programa Vejam Só, que pegou todos esses versículos que as pessoas estão batendo em cima e ele passou por todos esses versículos sendo questionados por um bom período de tempo, dando entrevistas do que um comitê entendeu nesses casos particulares. Então, essas são algumas dicas daquilo que você pode fazer, mas a melhor mesmo é o próprio prefácio. E em nome do comitê, para uma pessoa que está em dúvida, ouvindo várias vozes, o que você diria? Eu diria o seguinte... retenha o que é bom. Tem críticas boas sobre o texto sendo realizadas. E nem tudo que foi dito é errado. Retenha o que é bom. Nós estamos ouvindo, em alguns momentos, nós vemos professores de gregos, hebraístas, pessoas estão falando, olha, existem elementos aqui que precisam de critérios técnicos. A gente poderia sentar com esses professores e dizer, olha, os critérios técnicos que nós usamos são esses. Mas como exegeta, o Vitor deve saber isso muito bem, é impossível você fazer uma mesa com 5 exegetas e fazer com que eles concordem na tradução de 2 versículos. Estou exagerando? Acho que não.
não tem como. Dentro do comitê a gente não concorda com as traduções dos versículos. No comitê a gente tem processos de decisão. Falando de NVI, das NVIs anteriores, só um testemunho nesse sentido. O meu professor de exegese no seminário e de algumas disciplinas relacionadas ao Novo Testamento e grego foi o Dr. Stephen Kirchner, que foi revisor exegético dessas NVIs passadas e substituiu o Carlos Oswaldo Pinto da NVT como o diretor da tradução, né? Várias vezes em sala de aula, o Estevão chegava e falava, olha, essa passagem aqui na NVI, eu fui voto vencido. Eu acredito que seria melhor desse jeito por causa disso, disso, daquilo. Classicamente, ele falava assim, isso não esqueço jamais, Romanos 12, a NVI tirou o corpo fora. E esse é o tipo de coisa que acontece quando você coloca o pessoal da área técnica para conversar. Eles não concordam. Eles são eternamente insatisfeitos com o estado da tradução. Exato, né? Então a gente tem isso. Então, quando eu digo retém o que é bom, lembre-se, nós estamos vendo um outro aspecto da vida teológica que parece inacessível para muitos, mas é muito igual ao que a gente já tem em outras áreas. Por exemplo, nós temos igrejas diferentes que fazem processos diferentes e que trabalham de maneira diferente. Nós temos. A gente convive bem com isso? Convive, porque são diferentes. Nós temos teologias que são diferentes? Nós temos. Nós temos interpretações que são diferentes? Nós temos. Se acredita que a gente vai conseguir fazer uma tradução que resolva tudo isso? É impossível. É impossível. Bom. Então, retenha o que é bom, mas eu diria o segundo ponto é tenha muito critério. Tome muito cuidado com a crítica desse tipo que o Vitor mencionou, que tem tons conspiracionistas. Eu diria tem um outro tipo que acho que é muito parecido do que você mencionou, que é a ideia de confirmação de viés, que é aquela crítica que você diz da seguinte maneira: essa tradução não é boa e eu vou dar 5 razões por quê. Aí ele pega 5 pequenos pedaços de coisas separadas, das quais ele está errado em 4. Mas ele fez aquele ponto que aqueles 5 pontos confirmam o que ele falou. E aquilo é uma confirmação de preferência, ele não demonstrou nada, ele só me disse o que ele acredita. Isso não é uma demonstração, isso é uma confirmação de viés. Conversando com um desses pastores que foi críticos da gente, que fez algumas das críticas com a gente também, quando nós começamos a conversar, ele me disse uma frase que me chocou. Ele falou assim, eu estou lendo há algum tempo e eu acho a tradução de vocês excelente. Eu falei, querido, então por que você não fala isso publicamente? Por que você só mostra a parte que você discorda e você cria esse material inflamatório só com as coisas que você discorda? Seja honesto, coloque as partes completas. Então, para a pessoa que não vai adentrar nesses grandes detalhes, retenha o que é bom, tem coisa boa sendo dita. Mas tenha muito critério, que tem muita fake news, para usar uma linguagem contemporânea, tem muita fake news sendo produzida, tem muita informação realmente equivocada. Tem havido muita atribuição de culpa e de dolo ao comitê que não corresponde à verdade. Então tenham muito cuidado, especialmente com ad hominem, também está bem comum nesses dias. Obrigado, viu, Marcelo? Foi excelente, muita informação. Agradeço sua disposição em vir, em compartilhar todas essas questões. Muito bom, né, Vitor? Eu fico muito contente. Marcelo é sempre um grande papo. Não, maravilha. Eu prego na minha igreja com a NVI, com a nova NVI, né? Só tem uma crítica. Com essa, com a outra eu memorizei a versão anterior, a ARA. Eu vou ler. Eu lembro de concupiscência, longanimidade. Essa é uma das maiores razões de crítica popular a traduções novas, em geral. Lógico. Eu gostava da antiga, pô. Falava concupiscência. Fazia tanto sentido. O que significa? Não sei, mas era bonito. Eu prego com a NVI 23 frequentemente, mas se eu estiver pregando e for citar um versículo, sai ARA. Eu decorei os meus versículos na ARA. Grande comissão, não tem jeito de... Exato, é difícil. Então, eu aprendi isso com um tradutor. A melhor tradução
é a primeira que você leu. É aquela que você estudou, é a né? RF, né? É a Almeida Revista e Fossilizada. E é essa que realmente fica no nosso coração. É impressionante, mas é verdade. Tanto é que na minha mesa eu tenho uma revista atualizada do meu lado, e vira e mexe, estou indo lá. Maravilha. Marcelo, a casa é sua. Quando você quiser conversar, falar mais sobre a tradução, sobre qualquer outro assunto, estamos à disposição, né, Vitor? Obrigado pelo convite, pela gentileza. E você é um dos professores da pós-graduação da FLAM, então pra gente é uma grande honra ter você aqui com a gente e poder explicar com tanta profundidade. Tá bom? E você, agradeço a sua presença até aqui, que você continue com um texto na mão, estudando a palavra de Deus, seja ela qual for a tradução, mas que você não só leia, não só faça uma análise crítica, mas que você viva a Escritura Sagrada, para que por ela e através dela, sejamos todos nós transformados segundo a graça do nosso Deus. Deus abençoe e até o próximo FLAM Podcast.